Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas a gente agora vai dar continuidade à leitura do livro Sombras do Recife, A Presença dela, volume 1. Vamos ler agora o capítulo 41 do Cristiano. Esse capítulo é grandinho, eu vou tentar lê-lo todo de uma vez. Capítulo 41, Cristiano. No sábado à tarde, o rapaz recebeu seu novo amigo. Boas tardes, senhor Cristiano Dantas de Amorim. Joaquim o saudou alegre, apertando-lhe a mão. Folgo em saber sobre seu retorno para assumir a herança de seu pai, depois de uma maravilhosa estadia na Europa. Piscou-lhe o olho. É um tanto recluso e excêntrico, mas também próspero, culto e colecionador de antiguidades. Muito esperta, vossa senhoria. Como bem vê, fiz minha pesquisa de trabalho de casa. O senhor não é de fritar bolinhos. Cristiano riu. Aquele escritor conduziu-o para dentro animado. Aqui era a casa de meu pai, já morto, como bem o sabes. Vim de Berlim para me estabelecer com meu irmão, mas ele veio a falecer também. Meus sentimentos. Obrigado. Meu irmão estava desde muito tempo doente, e a morte foi quase um alívio de suas dores. Não vamos falar destas tristezas. Aceita algo para beber? Um licor, porto? Sim, sim. Joaquim olhava toda a casa com ar de curiosidade. Trazia a mesma bolsa surrada, atravessada da noite em que se conheceram. Encarou o rapaz com vivacidade. Tens porventura uma biblioteca aqui? Ainda não. Apenas uns guardados. Meu pai não era feito a livros e possuo uns poucos em meu quarto, mas a terei, com certeza, em breve. Poderei indicar algumas boas leituras para você, meu jovem. Por cartas, pois no momento estou morando na corte. Rio de Janeiro? Sim. Vim a Recife para visitar parentes. Estou a empreender novas coisas por lá. Depois de ter sido juiz substituto, resolvi investir em minha carreira artística, começando a pintar quadros a óleo. Parecia bem orgulhoso de sua audácia. Ele sorriu para Joaquim. Como se sentia bem ao lado daquele homem sem papas na língua. Alguns cálices de porto e ambos riam juntos. Quando volta do Rio de Janeiro para Recife, amigo Joaquim, ia sentir falta daquele novo companheiro encontrado ao acaso. Gostaria de vê-lo outras vezes. Não sei. O destino ou o diabo me carregam para onde devo ir. Mas tenho a casa dos meus avós lá no sítio Piranga, em Afogados. Se algum dia voltar a Recife, será para lá com Margarida e as crianças. As pinturas não estão lá dando muito certo, mas ainda guardo certas esperanças. Joaquim abriu o alforje. Ali, um pouco amarfanhadas, estavam algumas edições de A América Ilustrada e de O Jornal da Tarde. O homem desamassou os papéis, vermelho igual um colegial flagrado, fazendo diabruras. Desculpe-me, sou bem desorganizado. Aqui, trouxe alguns escritos meus. Ele os achou muito bons. Havia as novas imagens satíricas com balõezinhos de fala saindo dos personagens, lembrando o ar e o som das palavras, algo recente e moderno. E Joaquim possuía um estilo literário bastante naturalista, a moda do positivismo científico que tomava o mundo naqueles dias. Escreves muitíssimo bem, elogiou impressionado de verdade. Joaquim deu um gole no excelente porto. Obrigado, meu caro amigo, mas como todo escritor, ainda não estou satisfeito. Ainda busco a história, a grande história com letras garrafais. Cristiano levantou os olhos da leitura, interessado e curioso. A história? Não compreendo muito bem. Joaquim pulou da cadeira, gesticulando muito. Quase quebrou a pequena taça de bacará, mas o liminar estava divertido demais com a situação para interrompê-lo por um pedaço de cristal. Aquela que irá me arrebatar nos braços das musas, agitou as mãos, a taça quase voando. Das musas eu prefiro Melpômenes, sabe? Essa história perfeita que transportará meu espírito preso neste invólucro desprezível de carne falha para uma eternidade da glória na prosa. Sabe como é? Sim, entendo. O rapaz levantou-se, pegando com presteza a taça vazia das mãos de Joaquim antes do desastre. Preparou então para si e para o convidado uma dose de absinto. Você já parece bem enjoado de Porto. Vamos nos aconselhar com a fada verde para ver se encontramos a resposta dessa dúvida? Sorriu piscando o olho. De repente, a própria Melpômenes se manifesta entre nós, sussurrando ao seu ouvido a inspiração. Tome. Sempre admiro como bebes bem para um rapazote de calças curtas ainda. Joaquim riu-se. És das carraspanas, imagine quando terminar de crescer. Não sou tão jovem nem tão calças curtas assim, murmurou, esvaziando o cálice de absinto e pegando outro. Se o posso dizer. Observou atento o homem à sua frente. Gostaria de poder contar a alguém
sobre sua mágoa. Se havia alguém, um ser humano ao longo daquele quase um quarto de século, a quem poderia confiar este, com certeza seria Joaquim Carneiro Vilela. Meu jovem amigo parece preocupado com muitas coisas, e talvez coisas demais para seus ombros. De súbito, havia piedade nos olhos de Joaquim, um quê paternal. O liminar percebeu que observava, mas também era observado pelo repórter. E Joaquim assumiu uma postura de mentor. E ainda assim, do ponto de vista cronológico, Cristiano era 10 anos mais velho. De repente, uma ideia surgiu para o Papa Figo: ajudar Joaquim a si mesmo, aliviar um pouco a carga. E se eu der uma boa história para você, meu caríssimo Joaquim? Conseguiria desenvolvê-la? Não sei, talvez criar um conto, uma crônica. Conte-me e eu direi se tal história presta ou não. Joaquim era sempre direto. Uma história. Ficção, por que não? Sempre quis escrever, era a chance. O rapaz então narrou tudo que poderia ser contado, obtendo nomes para um ouvinte ávido. Uma história envolvendo amor, traição e assassinatos. Joaquim anotava frenético em um caderno de algibeira, mal conseguindo acompanhar as palavras do amigo. E não é que a história era boa a danar, o diabo de boa. Quem podia sentir, quase podia sentir a tensão crescendo diante das alegrias e tristezas, do triunfo do amor e da amargura da derrota e solução ao final. Quando Cristiano silenciou e nada mais tinha a dizer, o amigo bateu palmas entusiasmado. Não é apenas um bom poeta, mas também excelente cronista. E me permitiria escrever isto? Se mantivesse segredo da fonte, sim. Cristiano usou um tantinho de seu poder persuasivo nele. Joaquim pestanejou e concordou, dominado pelo fascínio do liminar. Dali não sairia nenhuma palavra sobre a origem do livro. Vou mesclar com coisas diferentes. Joaquim estava todo vermelho, um pouco bêbado, como dava para notar. Algo para acrescentar um clima mais policial, folhetinesco. Uma mãe e esposa adúltera, talvez. O rapaz poderia ser de outro lugar, um tipo de Dom Juan anticlerical, uma mistura de raças, para alfinetar a igreja opressora. Cerrou os punhos na pose em luta. Ele aqueceu. O que Joaquim Carneiro Vilela faria com aquilo não importava de fato. Era como a ponta do iceberg de algo maior, mais terrível e secreto. Mas Joaquim de súbito olhou. Não me sinto bem pegando esta sua ideia. Deveria ser você a escrevê-la. Meu caro Joaquim Vilela, eu quero essa história sendo contada por você. É apenas uma ideia solta. Ainda preciso de refino literário e você o fará de uma forma magistral. Eu não tenho todo esse seu talento ficcional. Joaquim tagarelava excitado e o Papa Figo sentia que agira bem. Ele prometeu começar a escrever tão logo chegasse ao Rio de Janeiro e mandaria os primeiros esboços ao rapaz. A noite ia alta quando se despediram. Joaquim Vilela viajaria de volta ao Rio na segunda-feira seguinte e não mais conseguiria encontrar antes da partida do navio, mas a amizade firmada naquela tarde não era algo volátil. Algum tempo depois, recebeu a primeira carta. Era um envelope pardo, grande e pesado. Abriu. Meu amigo querido, Dileto Dantas de Amorim, aqui na corte é osso. Esse seu amigo já caduco pensa em voltar à terrinha, retornar aos escritos pernambucanos. Se não me torno um pintor a óleo, pelo menos sofrível, para mim não adianta esta empreitada. Não sou mais jovem igual a você para investir em sonhos sem eira nem beira. Nasci escritor, morrerei escritor pelo jeito. Aquela sua história da moça emparedada e do rapaz assassinado não me deixaram. E deram voltas em meu cérebro desde aquela noite. Arrisquei as linhas do esboço inicial. Como tive a liberdade criativa dos nomes, coloquei o dela Clotilde e o dele Leandro. O que achas? E acrescentei algumas coisas para deixar o livro mais sangrento e pitoresco. Caso tenhas algo a acrescentar, pronuncie-se agora ou cale-se para sempre. Brincadeiras. Recebi a proposta de impressão pela tipografia central e estou em vias de aceitar. Por isto a minha volta em breve. Mando junto com esta carta as primeiras notas da história. Acredito que ela possa ser aquela a qual me referi. Estava muito bêbado naquela noite, é verdade. Não me repreendas. Dê uma olhada e me retorne o quanto antes. Um abraço afetuoso desse velho amigo velho, Carneiro Vilela. Cristiano riu de si para si. Dentro do envelope, páginas manuscritas com resumos do enredo. Estava fantástico. Vilela conseguira pegar aquele pequeno trecho fornecido por ele e transformar em algo grandioso, elaborado e com excelente gancho para continuar em cada capítulo.
Apesar de estar feliz com a nova amizade, também a sabia como o tempo contado. Tempo, tempo. Cada mentiroso é um ladrão, Vilela costumava falar, pois ele nos rouba o direito à veracidade dos fatos, nos embota a busca pela verdade. Cristiano se sabia um mentiroso em relação a tudo, a vida levada, e até este novo amigo esse amigo novo e surpreendentemente presenteado pelo destino. E era um ladrão de tempo. Roubava para si o tempo de vida dos outros, alimentando o seu próprio. Ele seguia vivo, enquanto que todos ao seu redor... Bem, o tempo, por sua vez, roubava dele qualquer pessoa querida que cruzasse o seu caminho. Nunca conseguiria sentir-se digno naquela condição sobrenatural. Havia momentos nesta longa jornada solitária de existência onde desejava ter morrido ali, na mata inóspita da Rua do Hospício. Em princípios de 1886, Carneiro Vilela voltou da corte e Cristiano o saudou e a família dele no porto. Foram todos à bela casa de afogados, onde se acomodaram. Em breve recebo meu livro impresso. Eu até coloquei você lá, narrando alguns fatos. Se não se importar em ser uma mulher. Vilela, meu amigo, faça do jeito que achar melhor. Ergueu a taça de porto. Se você sabe descrever personagens como ninguém, tenho certeza, todos ficarão maravilhosos e me sinto honrada em ser uma dama. Fez uma mesura feminina, tirando o riso das crianças. Se havia momentos entesourados na memória de Cristiano, este era um deles. Aquela roda íntima com amigos e família acolhedores, um cálice do porto e uma agradável tarde em Afogados. Naquela noite, voltando para o palacete, passou diante da antiga casa de sua tia Irene. Nada mais havia lá, outra família ali habitava. A tia morrera fazia uns 6 anos. Mas ele queria rever a casa, onde ficara por aquele período inicial no Recife, quando tudo era muito mais inocente e fácil. Visitavam-se a miúde, ele e Carneiro Vilela. Tanto ele ia à casa do escritor, quanto o mesmo ia ao palacete solitário. Uma amizade construída em cumplicidade e longas conversas. Certa vez ele perguntara a Joaquim sobre o misticismo e o tecido da realidade. Você é estudioso, caro amigo? Puxou os óculos para a ponta do nariz, parecendo ainda mais professoral. Do ocultismo? Teosofia ou, porventura, da nova Golden Dawn? Quanto exagero! Apenas preciso de alguns esclarecimentos. Cristiano riu da reação séria e trágica do amigo. Não estou por fora destes conhecimentos herméticos. Fui maçom e regi alguns eventos entre amigos na época da faculdade de Direito. Pode perguntar. O Papa Figo baixou a cabeça, ocultando o rosto. Tenho estudado por algum tempo estes assuntos, sobre o mundo intangível, algo existente e insuspeito pelos mortais. Joaquim então explicou em palavras rápidas o que ele já lera a respeito em tantas línguas diferentes. Ele já desconfiava não conseguir respostas por meios convencionais. Tinha quase certeza absoluta, da existência dos planos cósmicos e de lugares fora de vistas humanas ou ainda das vistas dele. Isso o assombrava há certo tempo, pois de vez em quando sonhava com Beatriz. Ela estava sempre no escuro, oprimida. Nada de paraíso católico belo e idílico, mas algo parecido com um claustro. Precisava descobrir se aquilo poderia ser verdade, ou fruto de sua imaginação. Espero ter ajudado de alguma forma Cristiano. Carneiro Vilela o fez voltar ao presente. Essas coisas ainda estão começando a ser estudadas e desvendadas pelos ocultistas. Ajudou sim, meu caro Joaquim, mentiu ele, sentindo-se miserável. Precisava enviar à sua casa o livro impresso. Me lembre disso, por favor. O Papa Figo frequentou a casa de Joaquim o quanto deu, o quanto foi permitido na sua verdadeira idade. Em 1896, alegou uma viagem para Paris sem data de volta, mas que continuariam a manter contatos por missivas. Pediu ao escritor para não levá-lo ao porto no dia da viagem, evitando despedidas tristes, tudo mentira. Alugou uma caixa postal nos Correios Parisienses, com ordem de reenvio do material ao palacete do Sítio da Cruz, e recebia assim as missivas do amigo. Joaquim nunca desconfiou, e cada vez mais ele sentia um mentiroso e um ladrão do tempo e da verdade negada àquele amigo querido e precioso. Um beijo, gente, e até a próxima.